Uma ordem mundial não morre de repente. Ela adoece, enfraquece, e um dia a gente acorda e percebe que as regras que guiaram o mundo por quase 80 anos simplesmente não funcionam mais. E a grande questão é: será que já estamos vivendo nesse dia? Olha, os sintomas dessa doença estão por toda parte e são graves. A ONU, que deveria ser a grande arena da diplomacia, virou um palco de paralisia, sabe? Especialmente no seu Conselho de Segurança. Totalmente paralisada. E a Organização Mundial do Comércio, que foi o motor da globalização, está com o motor batido, sem força para apitar as grandes disputas. E a OTAN, a aliança militar mais poderosa da história, se expande, mas com uma febre que lembra os piores dias da Guerra Fria. E fora dos prédios da diplomacia, a realidade é ainda mais dura. A gente vê a guerra voltando com força total na Europa, uma ideia que parecia, assim, impossível para minha geração. Exato. O Oriente Médio continua sendo aquele barril de pólvora de sempre. E o mais impactante de tudo, pela primeira vez desde a União Soviética, a gente tem uma potência, a China, que não só desafia os Estados Unidos, mas que parece ter um plano alternativo para o mundo. Perfeito. E isso coloca a gente diante de uma encruzilhada. Estamos só trocando um chefe por vários, numa nova ordem com múltiplos polos de poder que vão se equilibrar, ou, e aqui está o cenário mais preocupante, estamos entrando num período de caos. Uma espécie de salve-se quem puder global. Exato. Onde as velhas regras já não protegem ninguém e as novas, ainda não existem. É exatamente essa a nossa missão hoje. Vamos mergulhar nas fundações dessa ordem que nasceu em 1945, entender por que ela está rachando e tentar enxergar o que pode nascer desses escombros. E para isso, a gente precisa voltar para o começo de tudo. Perfeito. O ponto de partida é 1945. O mundo estava literalmente destruído. E nesse cenário, os Estados Unidos emergiram como a única grande potência, com sua indústria intacta, com uma economia pujante, e eles não perderam tempo, lideraram a construção de uma nova arquitetura global. Que se apoiava, pelo que eu entendo, em 3 grandes pilares, certo? Exatamente. 3 pilares gigantescos. O primeiro foi o institucional. Criar as regras do jogo. Isso, criou-se a ONU para cuidar da paz e o FMI e o Banco Mundial para organizar a economia, a reconstrução. O segundo pilar foi financeiro, o sistema de Bretton Woods, que basicamente disse para o mundo: o dólar americano é a nova medida de tudo. Todo o comércio, as finanças, tudo ia girar em torno do dólar. Tudo. E o terceiro pilar, claro, era a força, o pilar da segurança, materializado na OTAN, uma aliança militar para conter o avanço soviético. Mas aqui tem um ponto fundamental que você mencionou. Se não era, desde o começo, uma forma de garantir o poder americano... Exato. Porque esses pilares, no papel, pareciam universais. Mas na prática, eles já não nasceram com essa contradição. É uma pergunta excelente, porque depois de 1991, com o fim da União Soviética, esse modelo se expandiu para o mundo todo. Foi a era do fim da história, a ideia de que a democracia liberal e o livre mercado tinham vencido para sempre. O famoso momento unipolar. Exato. Mas para muitos países fora do eixo EU-Europa, isso não soou mais como uma imposição do que como uma vitória de todos. Sem dúvida. Porque o que sustentava essa vitória não era a beleza das ideias, mas uma condição material muito concreta. A supremacia militar, econômica e tecnológica, assim, absoluta dos Estados Unidos. Incontestável. Incontestável. Enquanto ninguém podia nem sonhar em competir com os americanos, a ordem funcionava como um relógio. O problema é que o relógio começou a atrasar. E aí a gente chega no ponto de virada. Esse momento unipolar que parecia eterno nos anos 90 começou a ser desafiado por todos os lados. E não foi um único desafio, foi uma tempestade perfeita. Primeiro, a ascensão da China, que é um evento que muda a história do mundo. Não tem outra forma de colocar. É um evento civilizacional. Exato. Segundo, a Rússia, que decidiu que não ia mais aceitar ser tratada como uma potência de segunda classe. E enquanto isso, o Ocidente se atolava em guerras caras, sem fim, no Oriente Médio. E era abalado por crises financeiras, como a de 2008, que fez muita gente questionar. Esse modelo econômico é tão bom assim? Exatamente. E ainda teve um fator interno que talvez seja o mais corrosivo de todos.
A polarização política dentro dos próprios países ocidentais, que minou a capacidade de agirem juntos. Sim, a coesão interna se desfez. E nesse cenário, a guerra da Ucrânia em 2022 foi como um raio que iluminou a noite. De repente, todo mundo viu que a paz na Europa era frágil e que a guerra em larga escala não era coisa de livro de história. Foi um choque de realidade. Mas enquanto o mundo olhava chocado para a Ucrânia, O verdadeiro centro da disputa de poder já tinha mudado de endereço. estava se mudando para a Ásia. Já tinha se mudado para o Indo-Pacífico. A tensão em torno de Taiwan hoje é o que a disputa por Berlim foi durante a Guerra Fria. É o ponto mais perigoso do planeta. É ali que a colisão entre a potência dominante e a ascendente é mais provável. Ok, então o poder está se espalhando. Isso me faz pensar, um mundo com vários xerifes é mais seguro ou é a receita para o caos? Existe algum modelo que nos ajude a pensar nisso? Existe, e a conclusão é surpreendente. Há uma linha de pensamento muito forte nas relações internacionais, o realismo estrutural, que diz algo contraintuitivo. Um mundo com só dois chefões, se vigiando, como EUA e o URSS na Guerra Fria, é na verdade mais estável. Faz sentido. O cálculo é mais simples. É mais simples, o medo é mútuo e ninguém quer arriscar uma catástrofe. Um conhece a força do outro, os limites são claros. A previsibilidade é maior. Exatamente. O perigo real é um mundo com 5 ou 6 potências de força parecida. Aí a coisa complica. Ninguém sabe ao certo quem vai se aliar com quem, as intenções ficam nebulosas. E a chance de um erro de cálculo aumenta. Aumenta drasticamente. A chance de alguém começar uma guerra por acidente é muito maior. E é nesse mundo que a gente está entrando. US, China, União Europeia tentando ser um bloco, a Rússia com seu poder de estrago e potências como a Índia crescendo muito rápido. E nesse mundo, a falta de um acordo mínimo sobre as regras fica escancarada, como a gente vê na paralisia da ONU. Perfeitamente. O Conselho de Segurança, que deveria apagar os incêndios, está com os hidrantes vazios por causa do poder de veto. E na economia a mesma coisa. A OMC não consegue mais mediar as brigas entre os grandes. Então o que acontece? Cada um por si. Cada um por si. Os países impõem tarifas, bloqueiam produtos e o comércio, que era para ser uma ponte, vira uma arma. E falando em arma, talvez a mais poderosa de todas hoje não seja um míssil, mas o dólar. A gente viu os Estados Unidos congelarem centenas de bilhões de dólares das reservas da Rússia. É um poder de coerção quase absoluto, então. É um poder colossal, mas é uma arma de dois gumes. Por um lado, mostra que Washington ainda controla as artérias do sistema financeiro global. É como se eles pudessem fechar a torneira de dinheiro para qualquer país a qualquer momento. É uma demonstração de força imensa. Imensa. Por outro lado, cada vez que essa arma é usada, o resto do mundo olha e pensa: e se eu for o próximo? E aí eles começam a procurar uma alternativa. Exatamente. Essa estratégia acelera a busca por sistemas paralelos. A China, a Rússia, os BRICS, todos estão tentando criar seus próprios mecanismos para comerciar e fazer transações sem depender do dólar e do sistema ocidental. Mas existe uma alternativa real ao dólar hoje? Não, ninguém acha que o dólar vai ser substituído amanhã. A estrutura é muito sólida. Mas não se trata de uma substituição, e sim de uma corrosão. A cada sanção, a cada congelamento de ativos, um pouco da confiança estrutural no sistema vai embora. É como ferrugem, sabe? Demora, mas pode comprometer a estrutura inteira. Ok, o cenário é complexo. A gente está falando do poder militar, do poder das instituições, do poder do dinheiro. É muita coisa para conectar. Aliás, para quem está com a gente nessa discussão mais a fundo, ligando todos esses pontos, deixa a palavra geopolítica nos comentários. É um sinal para a gente saber que esse nível de detalhe está agradando. E voltando aos desafiantes da ordem, é crucial fazer uma distinção. A Rússia age como um incendiário, um poder que quer quebrar o tabuleiro por sentir que foi prejudicado no jogo. É uma postura revisionista clássica. Exato. Mas a China é diferente. A China não quer apenas quebrar o tabuleiro. Ela quer construir um tabuleiro novo, com novas regras e com ela no centro.
E ela tem as ferramentas para isso, não é só um sonho, uma vontade. Ela tem a segunda maior economia do mundo, um projeto militar que assusta o Pentágono e um projeto global de infraestrutura, a iniciativa Cinturão em Rota, que está reescrevendo o mapa da influência na África, na Ásia e até na América Latina. É um poder que se projeta para o mundo todo. E aqui entra uma lógica que muitos analistas, como John Mearsheimer, apontam como sendo brutalmente simples. Quando uma nova potência surge com essa força, a antiga não vai simplesmente ceder espaço. É como se houvesse apenas um trono, e a competição por ele é quase uma lei da física geopolítica. Independe de quem são os líderes. E além dessa briga por poder puro e duro, tem outra camada nessa disputa, que é a das ideias, dos valores, né? Exato. E aqui uma distinção teórica ajuda muito a gente a entender o que está em jogo. Pense na diferença entre um sistema e uma sociedade. Um sistema internacional sempre vai existir. Os países sempre vão interagir, seja pelo comércio ou pela guerra. É inevitável. A interação é um fato da vida. É. Agora, uma sociedade internacional. Isso é algo frágil. Ela depende de um conjunto de regras, normas e valores compartilhados. Então, além da briga por poder, você está dizendo que a gente está perdendo a linguagem comum? Que não concordamos mais nem sobre o que significam palavras como democracia ou soberania? É exatamente isso. Estamos vendo uma fragmentação de valores. Hoje, China e Rússia defendem abertamente um modelo onde a soberania nacional é absoluta, e o que cada governo faz dentro de suas fronteiras não é da conta de ninguém. O que bate de frente com a ideia ocidental de direitos humanos universais. Bate de frente com a ideia de intervenção por razões humanitárias. Quando você não concorda nem com o básico, a previsibilidade vai embora e a desconfiança toma conta de tudo. E quando as instituições enfraquecem e os valores se perdem, o que sobra é a força bruta, a boa e velha realpolitik. A política do poder. Os sinais estão aí. Uma nova corrida armamentista com armas hipersônicas, drones autônomos e uma disputa feroz pelo controle da tecnologia do futuro. Pense na briga pelos semicondutores. A guerra dos chips. Isso. Não é só sobre ter o celular mais rápido. É sobre quem controla a inteligência artificial, as armas do futuro, a economia do século XXI. É por isso que os EUE estão dispostos a tudo para impedir que os chips mais avançados cheguem à China. É a nova corrida do ouro, só que o ouro é o silício. Juntando todas as peças, então, novos polos de poder, instituições em crise, valores em conflito e a força bruta voltando ao centro do palco. Voltamos à nossa pergunta inicial. O que nasce disso? Um novo equilíbrio ou o caos? Eu diria que o maior risco no curto prazo não é uma terceira guerra mundial declarada. O perigo mais provável é o que podemos chamar de morte por mil cortes. Uma soma de vários conflitos regionais acontecendo ao mesmo tempo, desgastando o sistema. Uma crise aqui, outra ali. Exato. Uma crise na Europa Oriental, outra no Oriente Médio, uma tensão no Mar do Sul da China. Cada um desses eventos sozinho é gerenciável, mas juntos eles consomem recursos, atenção e aumentam a chance de um erro de cálculo que pode escalar para algo muito maior. Inevitavelmente, a gente precisa trazer essa discussão aqui para o nosso quintal. Onde o Brasil se encaixa nesse tabuleiro caótico e imprevisível? A posição do Brasil é uma das mais delicadas e complexas do mundo. É um país que vive num dilema constante. Tem laços históricos e culturais profundos com o Ocidente, mas ao mesmo tempo é um membro proeminente dos BRICS, um bloco que foi criado justamente para desafiar a ordem ocidental. E economicamente essa divisão é ainda mais clara. Claríssima. A China é, de longe, nosso maior parceiro comercial. A nossa economia depende muito da China. Mas os Estados Unidos ainda são o parceiro estratégico tradicional, a referência em segurança, em tecnologia. Então o Brasil está literalmente sendo puxado para dois lados ao mesmo tempo? Exato. E a grande pergunta que a política externa brasileira tenta responder há décadas e que agora se tornou urgente é: como navegar essa tempestade? É a famosa busca pela neutralidade ou pelo não alinhamento. Mas isso ainda é possível num mundo tão polarizado? Essa é a aposta e o risco. Por um lado, essa posição pode dar ao Brasil uma autonomia gigantesca.
Ser uma ponte entre mundos, conversar com todos, negociar seus próprios interesses, sem ficar preso a uma única aliança. É uma oportunidade de ouro. Mas o risco também é enorme. O risco é enorme. Em uma briga de gigantes, quem fica no meio do caminho pode ser pisoteado. O Brasil corre o risco de ser visto como um parceiro pouco confiável pelos dois lados, de tentar agradar a todos e não ser prioridade de ninguém. É uma corda bamba muito, muito delicada. Em resumo, a Ordem de 1945 não desabou, mas as paredes estão tremendo e o teto está cheio de goteiras. É inegável que ela está sob a maior pressão de sua história. E que a transição para uma nova configuração de poder já começou. Não é uma questão de se vai acontecer, está acontecendo agora. Se o resultado será mais equilibrado ou mais perigoso, é a história que está sendo escrita neste momento. O que nos leva a um pensamento final para esta nossa análise. Talvez a pergunta mais importante não seja se a ordem está mudando, mas sim quem vai escrever as regras da próxima. Se você busca entender a geopolítica com profundidade, de forma técnica e sem simplificações, inscreva-se aqui no Relações Internacionais em Minutos. Nós estamos construindo uma série especial, A Nova Ordem Mundial, para analisar exatamente isso. E o seu apoio é fundamental. Se essa conversa aprofundada fez sentido para você, por favor, curta e compartilhe este vídeo. A sua ajuda é o que faz nosso canal crescer e chegar a mais pessoas que querem entender o mundo em que vivemos. E para quem nos acompanhou até aqui, deixamos uma pergunta. Na sua opinião, qual será o maior desafio para o Brasil nessa nova ordem mundial? A pressão econômica da China ou a pressão estratégica dos Estados Unidos? Deixe sua análise nos comentários. Porque o mundo está mudando. E quem não entende as regras, joga no escuro